Muito bom dia a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o presbítero Sérgio, aqui diretamente de São Paulo. E estou gravando essa live aqui, meus irmãos, para agradecer a todos os meus irmãos aí da África que pediram adição. Não posso aceitar todos, irmãos, porque a minha vida é corrida. Às vezes nas pressas, a gente acaba até de aceitar certas pessoas, né? Porque as nossas redes sociais é a nossa privacidade. Então, eu sei que na África aí existem pessoas que são realmente missionários de Deus mesmo, entendeu? Então, os comentários aparecerão aqui. Pode comentar, aí você que está aí na África, está aqui no Brasil e outros lugares, a conexão está meio lenta aqui, mas aqui está no Wi-Fi, né? Mas eu não sei porque está tão lento assim. E eu gostaria de dizer para os irmãos que estamos ao vivo, né? Eu daqui a pouco vou dar uma saidinha, vou ter que ir no centro ali. Aliás, vou resolver alguns problemas particulares de ordem pessoal. Então, não é sempre que eu posso fazer lives, mas eu gosto muito dos irmãos da África, porque eu vejo que tem sede. Enquanto aqui no Brasil existem pessoas que podem ver o teu irmão, tromba com o teu irmão aí fora, nem sequer tem a consideração de cumprimentar o teu irmão, finge que não conhece. Pessoas até que você um dia ajudou, mas ele simplesmente te ignora. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque é como diz Paulo André, o meu negócio é com Deus. Então, nós vivemos um reflexo aqui no Brasil que está muito difícil, está muito complicado, onde o corrupto se torna presidente da República, o desonesto fica em liberdade e o justo fica preso sem dever nada. Então, nós observamos que esse, esse atentado à democracia que estão fazendo, atentado é eles que estão fazendo, atentado à democracia, prendendo e aprisionando pessoas honestas, onde os injustos estão tudo solto aí fora, livre e solto como um pássaro. Me lembra a vida de José. José não tinha erro nenhum, simplesmente porque ele não quis. A conexão ficou lenta de novo. Meu Deus, é hoje, viu? Simplesmente porque José não quis se curvar às vontades da mulher de Potifar. José foi preso, se tornou escravo, mas de escravo ele se tornou governador. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Nunca desista do evangelho. Você que é pregador, muitas das vezes muitos te rejeitam. Até na tua congregação as pessoas não te dão o mínimo valor, mas você foi chamado por Deus. Pode se levantar a mulher de Potifar, pode se levantar Faraó. Se Deus te levantou, Deus tem algo com você. Então, estou tirando esse tempinho aqui, mais ou menos de uns 10 minutos, mais ou menos, para estar falando com os amados irmãos aqui, fazendo essa live aqui, interagindo com os irmãos. Aí, quando vocês verem ou visualizarem essa live, vocês podem estar comentando aqui. E eu estou num trabalho de evangelismo online, né? Porque o meu tempo é curto. E os irmãos que me conhecem já sabem quem eu sou, você pode estar aprisionado na prisão, talvez a prisão espiritual, e como estão muitos aí fora aí. Hoje em dia, você não pode falar que o homem é mulher e a mulher é homem, porque aí você se torna uma vítima do sistema, igual estão fazendo com o ratinho.
né? Ele simplesmente ele não falou mais que a verdade. Mas, infelizmente, a verdade aqui no Brasil é mentira. Onde o corrupto está no poder e o justo está preso. O corrupto está aí fora, se aproveitando dos milhões e milhões do INSS e outras coisas mais. Mas você não pode abrir a boca, porque infelizmente nós éramos felizes e não sabíamos. E eu tenho isso só para finalizar, para falar para vocês que só para finalizar, estava sem luz aqui, para falar para vocês, não desista do evangelho, não desista de ser crente. Paulo nos fala: não sabeis os que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. Então você está correndo na corrida para a salvação. Em breve Cristo vai voltar. Vocês podem observar pessoas inocentes sendo presas, corruptos sendo soltos. Nós vivemos um Brasil que me faz lembrar um homem chamado Saul. Saul, ele não foi levantado por Deus. Deus permitiu. Mas como você fala isso, presbítero, que Saul não foi levantado por Deus? Sim. Deus permitiu que Saul chegasse a ser o primeiro rei de Israel, porque o sistema de governo em Israel era teocracia, Deus, cracia, governo. Teocracia era sistema de governo, o qual quem dominava, quem governava era o próprio Deus. Mas o povo pediu um rei. De tanto o povo pedir um rei, Deus permitiu que se levantasse Saul, o primeiro rei de Israel. E Deus ainda falou para Samuel: Samuel, o povo, ele me rejeitou, então vou deixar eles ficarem na vontade deles. Não pediram um presidente? Pois está aí, um corrupto. Descondenado em 3 instâncias e solto. Mas, infelizmente, os justos estão presos. Estão enclasurados por um sistema. E eu gostaria de te dizer, voltando ao texto, Saul foi o primeiro rei de Israel. O que o Saul fez? Samuel falou: olha Saul, vai lá em Amaleque, mata o rei Agag, os bois, os cabritos, os bodes, e Saul fez tudo errado. Ele não fez a vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. E Deus falou para Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter constituído Saul, rei de Israel. A história é muito longa, mas eu vou te dizer o seguinte: Saul foi rejeitado. E se você for observar, no seu lugar entrou Davi. Davi foi constituído rei de Israel, né? Mas depois que Saul morreu. Mas Davi nunca ousou a tocar na orla, ou seja, a se levantar contra Saul. E Saul morreu. E o mais interessante é que Saul morreu perturbado ainda. Para te dizer que com Deus não se brinca. O que o homem planta, ele colherá. Como eu estava falando, estamos numa fase muito difícil aqui no Brasil, pois nós não temos a liberdade de falar o que nós pensamos, porque até o que você pensa, você está correndo o risco de ser preso por crime de opinião. A verdade é essa. Mas isso que está acontecendo antecede a volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando. A palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Mas nem todos estão preparados. Você pode ver que hoje o diabo está querendo tomar território. Onde o homem quer ser mulher e a mulher quer ser homem. E você tem que ficar calado. Você não pode falar nada. Senão você é preso. Senão você é processado. Você não pode falar. Entende? Mas o que foi nos tempos de Jesus,
Quando João Batista apareceu pregando arrependimento no deserto, João falava, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? E João falou, não é lícito você desposar com a mulher do teu irmão, Herodias. E o que foi que o rei falou? Ó Herodias, você pode pedir o que você quer, que eu vou te dar. O rei, olha, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Ó, arrancaram a cabeça de João Batista e colocaram num prato. E essa é a nossa realidade, meus irmãos. Mas de graças a Deus, que aqui no Brasil nós temos uma coisa chamada liberdade religiosa, liberdade de expressão. Ainda que querem tirar. Agora, para finalizar, eu vou falar para os amados irmãos. Quem foi escolhido nos tempos de Jesus? Jesus, um justo, ou Barrabás, um ladrão, um salteador? Quem foi escolhido foi Barrabás. Até o povo gritava, crucifica Jesus e solta Barrabás. Existe diferença? Há tantos mil anos atrás, não existe diferença nenhuma. Eu volto a repetir, o corrupto está no poder e o justo está preso. O justo que eu falo é no tocante à nossa liberdade. A nossa liberdade foi sequestrada. Então, o povo pediu e o povo recebeu. Agora, aguente. Que Deus os abençoe a todos meus irmãos espalhados por todo o Brasil. Shalom Adonai para todos, a paz do Senhor.